como que eu recebo a bênção de Deus? A bênção de Deus, ela não vem do céu. Não é algo que Deus faz lá do céu para a gente. Abraão, já vou te responder, amanhã. Brincadeira, eu vou falar agora. Abraão, olha só para você entender, Abraão, ele volta para Canaã. Sabe o que está acontecendo isso com muita gente? Tem gente que veio aqui e ficou achando que Deus não voltou para o Egito e agora está voltando de novo para cá. Várias pessoas. E aí, voltou para Canaã. Quando ele chegou em Canaã, acontece uma situação. E agora o Rafael e eu, nós tivemos uma conversa hoje lá na sala. Aconteceu uma guerra de 5 reis contra 4 reis e 4 reis contra 5 reis. 5 reis do Oriente, que era para lá do Eufrates, que eram reis maus, né? Eles vieram para conquistar os reis de Canaã. E o rei principal deles era Quedor Laomer. E ele veio para invadir Canaã e lutar contra os reis de Canaã. Entre os reis de Canaã estava o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. E eles começam uma guerra. Quem estava morando em Sodoma e Gomorra? Ló. Ló era o que de Abraão? Sobrinho e filho adotivo, né? Morava lá em Sodoma e Gomorra. Quando os 5 reis, estão ali lutando, eles conquistam, ganham a batalha, eles levam as pessoas como escravas, e entre os escravos estava Ló. Abraão diz: eu não posso deixar isso acontecer. E Abraão, então, o que ele faz? Ele vai para a guerra, ele junta alguns amigos, vai para a guerra para lutar contra aqueles 5 reis, ou aqueles 4 reis que havia 5 reis, e ele consegue vencer a batalha. Diga comigo, em um dia, Abraão recebeu a riqueza de 9 reis, porque ele recuperou a riqueza daqueles que tinham perdido e ainda venceu aqueles outros. Em um dia ele recebeu a riqueza de 9 reis. Diga comigo, em um dia. Aí ele recupera o sobrinho Ló. E aí ele está voltando de novo para casa. No meio do caminho, nós entramos em Gênesis capítulo 14. E o que acontece no Gênesis 14? Depois da guerra, da batalha dos 4 reis contra os 5 reis. Melquisedeque, versículo 18. Toda atenção agora é pouca. (14 e 18), coloca lá no telão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus. O que ele era? Olha o versículo 19. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, ou Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Pergunte para mim, pastor, de que forma eu posso receber a bênção do Senhor? Deus não abençoa lá do céu. Deus te abençoa na mão e na boca do sacerdote. Por que Deus fez Abraão ir até Canaã? Por que não abençoou ele no Egito? Por que não abençoou em Arã? Por que não abençoou ele em Ur? Olhe bem para mim. Porque o único lugar na face da terra onde Deus tinha um sacerdote era em Canaã.
toda essa peregrinação de Abraão foi até o dia que ele achou o sacerdote que o abençoou. Porque quem pegou a palavra de ontem, está linkando o de ontem com o de hoje, que Deus deu autoridade aos profetas aqui na terra. Deus não fará coisa alguma, Amós 3,7, sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, Então Deus usou, a forma de Deus abençoar o homem é na boca e na mão do sacerdote. Todo esse corre de Abraão foi para ele encontrar o sacerdote. E aí você se pergunta, então por que ele teve que sair de lá? Por que Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai? Deixa eu contar mais um detalhe aqui para você. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele não saiu sozinho. Sabe como que ele saiu? Com o pai. E Abraão ficou décadas sem ser abençoado. Porque enquanto ele morava debaixo do teto do pai, o sacerdote de Abraão era o pai. Então Deus disse, sai da casa do teu pai, sai, se libera desse sacerdote, porque ele não era um sacerdote de Deus. Todo mundo sabe, o Pablo judeu sabe, que o pai de Abraão era um sacerdote pagão que adorava deuses pagãos da Babilônia. E Deus está dizendo para Abraão, Abraão, o teu sacerdote hoje, que é teu pai, ele invoca demônios, você precisa se desligar dele, procurar o outro sacerdote que está em Canaã, e quando ele te abençoar, você será abençoado. E abençoou. Por isso que Deus disse, abençoar-te-ei quando você chegar lá naquela terra. De que forma? Na mão e na boca do sacerdote.